Agora sim, hein? Essa fanfic aí é boa. Essa aqui não, né? Que o cara tava falando agora, né? Essa aqui não. Mano, eu simplesmente não tô escutando nada desse ouvido. Não tô escutando nada. Nada. O ouvido tá zerado. Acho que tem água dentro do meu ouvido. Na escuridão silenciosa do Getsemane, Jesus não estava simplesmente orando. Ele sabia o que estava por vir. Aqui, neste jardim, o corpo de Jesus já começava a entrar em colapso. Eu acho que foi Timóteo ou foi Efésios. A medicina chama isso de hematidrose, um fenômeno raro Esse assunto onde é o estresse importante. extremo faz os capilares da pele se romperem. Aí, ó. As pessoas suando sangue, ó. As pessoas suando sangue. Isso aqui realmente existe. Aquilo que aconteceu com Jesus na cruz, aquilo que aconteceu com Jesus antes da cruz realmente existe. Fenômeno Só raro comprovando onde o mais estresse uma parada. extremo faz os capilares da pele se romperem. Sangue E é mistura por causa de estresse extremo, grande ansiedade. Pra quem lembra, Jesus, ele antes de ser crucificado, ele estava nervoso, né? No entanto, que ele se ajoelha e ora ao Pai. Ele fala: Pai, se possível, afaste esse cálice de mim, mas que seja feita a vossa vontade. Mistura-se ao suor, abrindo caminho pelos poros. Ele não está apenas suando, está sangrando por dentro. Sim, sim, Quiseira. Tinha ferro no chicote, exatamente. Primeira gota de um O dilúvio pessoal acha que é só chicote só, né? Mas não é não. Tinha uns negócios pontudo de ferro, velho. Você tá maluco. de dor. E eles batiam, grudavam, eles puxavam e rasgava mais. Você tá maluco, bicho. O sinal combinado. Sim. Judas o beija. E no mesmo instante, as mãos brutais dos soldados fecham-se sobre seu corpo, já enfraquecido. Jesus não se debate. Não há contrações nos músculos. Nem sequer um instinto de autopreservação. Já Seu corpo é só manuseado aceitou, já como um sabia. saco de farrapos. Olha só. Nossa. Judas já desapareceu na escuridão. A multidão se aglomera, curiosos, espreitando das portas e crianças acordadas pelo tumulto apontando para ele. Jesus é levado ao julgamento. Eles já haviam decidido sua morte antes mesmo do julgamento começar. A lei judaica da época proibia julgamentos noturnos, mas a pressa em condená-lo era maior que a justiça. Jesus foi imediatamente conduzido ao julgamento religioso. Lá, diante do sumo sacerdote Caifás, foi acusado de blasfêmia e condenado. Um dos guardas fechou o punho e o socou no maxilar, fazendo sua cabeça girar com violência. Outros se aproximaram e o esbofetaram com as palmas abertas repetidamente, até sua pele inchar e arder. Cusparadas começaram a cair sobre o seu rosto ensanguentado, escorrendo entre os cabelos, enquanto zombavam dele como se fosse um animal. Jesus permaneceu em silêncio.
Se vai ter live à noite, deve ter. Durante essa noite, Jesus foi zombado pelos soldados. Eles cobriram sua cabeça, o socaram, o cuspiram. Não, é porque Jesus Cristo, você tem que entender que Jesus Cristo não veio à Terra com todo o poder, né? Foi-lhe dado todo o poder dos céus e da terra depois que ele é ressuscitado, né? Quando ele estava aqui na Terra, ele estava como um homem. Cristo, quando estava na Terra, estava como um homem. E o bateram com bastões. Então, assim, Cristo espera até que o último momento que ele dá a chance de Judas se arrepender. Quando ele percebeu que Judas não iria se arrepender, entendeu? Aí sim ele prossegue. Ele viu que não tinha como mais. Aí ele fala, pega e faça logo. Ele não fala isso? Vai e haja logo, vai e haja logo. Ele não fala isso? Então pronto. Vai e faça rápido, né? Seria, né, em palavras mais claras. Vá e haja logo, vai e faça rápido. Desrespeitando-o como se fosse um falso rei. A agonia de Jesus estava só começando. A solidão de Jesus foi ainda mais dolorosa quando viu seu discípulo mais próximo fraquejar diante de seu sofrimento. Eu li isso aí, eu vi, é isso aí, Rick, é isso aí. Como havia predito. Na real, aqui não foi um galo, tá? Tem a explicação de teólogos, eles falam que não era um galo. Que galo é esse que consegue cantar e acordar todo mundo? Tem uma trombeta em Israel que o nome dela é parecido com um galo. Aí tocaram essa trombeta que todos escutaram, né? Tocaram essa trombeta e todos escutaram. Na madrugada, os líderes judeus, insatisfeitos com o veredito de Caifás, levaram Jesus para o governador romano Pôncio Pilatos, uma vez que eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. A acusação agora era política. Jesus se proclamava rei, um desafio à autoridade. Exatamente, a consequência de qualquer um que traísse a Jesus Cristo. Exatamente. De César, exatamente. O imperador romano. Pilatos, inicialmente, tentou evitar o julgamento, questionando Jesus sobre sua identidade. Ele perguntou, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo, o que confundiu Pilatos. Pilatos disse que ele morreu pela paz. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Aí, ó. Se morrer não fosse desse mundo, se ele quisesse reinar aqui, se ele quisesse ter coisas desse mundo, se ele quisesse receber glórias aqui nesse mundo, né? Ah, eu não quero as coisas desse mundo, eu quero abrir mão desse mundo mesmo. Meu reino é o reino dos céus, é isso. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus e tentou livrá-lo de qualquer forma. Primeiro, ofereceu libertar Jesus como parte da tradição de Páscoa, permitindo que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás, um criminoso. Quando a multidão escolheu Barrabás, Pilatos lavou suas mãos, simbolizando que não se responsabilizava pela morte de Jesus. Ele o entregou para ser açoitado e crucificado. Ah, Gigamesh, você tá maluco? Rapaz, aquilo que eu vejo na Bíblia, pra mim é tudo verdade. Pra mim, a Bíblia é o que Deus deixou para nós chegarmos perto da verdade, para nós descobrirmos a verdade. Se tiver uma mentira na Bíblia, tudo está errado. Então, assim, se você considerar que tem uma mentira na Bíblia, você vai ter que falar que a Bíblia inteira está errada. Porque como é que você vai distinguir o que é verdade e o que é mentira na Bíblia depois de você encontrar uma mentira lá? Então, assim, para ser um livro realmente, um livro que te leva até a verdade, não pode ter mentira nele, né? A flagelação de Jesus antes da crucificação foi um processo incrivelmente doloroso e humilhante. Para entender melhor o que ele passou, é útil examinar o estudo do Dr. C. Truman,
que Sim. descreveu os efeitos fisiológicos Ficar da flagelação pendurado. romana Não em só da seu artigo flagelação, dos anos Ficar 60. pendurado também. Ele descreve de forma gráfica os impactos dessa tortura brutal, Quem está usando The Chosen ajudando a como base? entender o sofrimento Quem? físico e psicológico que Jesus enfrentou durante sua crucificação. Nunca nem vi The O Chosen. flagrum era um chicote romano composto por várias tiras de couro. E Aí, ó. em cada uma dessas tiras haviam fragmentos de metal, Aí, ó. ossos ou outros objetos Osso, afiados, metal, projetados para vidro. rasgar profundamente a pele do prisioneiro. Quando o prisioneiro era chicoteado, as tiras do chicote não apenas batiam contra a pele, mas penetravam nela, rasgando-a com uma violência Se horrível. comporta aí. Cada chicotada atingia a pele, penetrando-a e rompendo os vasos sanguíneos superficiais, causando contusões e ferimentos. Como o flagrum tinham fragmentos de metal e ossos, as tiras se agarravam à carne e, ao serem retiradas, arrancavam pedaços da pele, músculos e até tendões. Era uma tortura tão violenta que, em muitos casos, o prisioneiro caía em colapso, Qual o motivo? incapaz de suportar a dor. Observado no estudo de Truman, o número de chicotadas e a intensidade da flagelação eram determinantes para a sobrevivência do prisioneiro. Muitos não sobreviviam ao processo de flagelação. A dor era extrema. No caso de Jesus, sabemos que ele foi flagelado antes de ser levado à cruz. E a perda Eu não de seu entendi sangue o que e esse o falcão dano tá muscular querendo, mano. que ele sofreu porra é deixaram-no extremamente debilitado. As tiras de couro do chicote causavam contusões internas, sangramentos e lacerações profundas. Isso era tão forte que muitas vezes resultava em uma sensação de paralisia temporária. O sangramento contínuo, a partir das feridas abertas, resultava em uma grande perda de sangue, que causava um choque hipovolêmico. Este é um estado crítico em que o corpo começa a falhar devido à perda de volume sanguíneo, o que pode levar à falência de órgãos vitais Olha o e tanto até a que morte. Cristo... Mano, olha o tanto que ele aguentou, irmãos. Tá maluco. Jesus, após a flagelação, estava em risco extremo devido à quantidade de sangue perdido. Após a flagelação, Jesus foi levado Rapaz, eu acho que qualquer um que passasse por tudo isso que Jesus passou, seria morto já, cara. Seria morto. Qualquer um que passasse por todos... Na primeira ali, ó, naquele tanto de sangue que Jesus Cristo perdeu, a pessoa já teria sido morta já. para a sala dos soldados romanos, onde a humilhação física foi acompanhada de uma humilhação psicológica e emocional. Eles o vestiram com um manto vermelho, simbolizando a realeza, mas de forma zombeteira, para ridicularizar sua alegação de ser rei dos judeus. A coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Outro ato de escárnio, pois, ao ser pressionada contra sua cabeça, a coroa perfurava ainda mais a pele, causando intenso sofrimento. Ô Gilgamesh, você é burro. Você esquece que Cristo se esvaziou para descer à terra. Como assim todo esse sofrimento não é nada? Você é burro, velho. Você é idiota. Ele veio como um homem à terra. Ele não veio como Deus. Ele se esvaziou. Ele sentiu dor como nós. E imagina a dor do pai de jogar toda a sua ira sobre o seu filho. Imagina aí a dor do pai de jogar toda a sua ira sobre o seu filho. Você acha que Deus Pai não tem sentimentos? Então, Deus,
o Todo-Poderoso, o Pai, ele não sente nada. É isso. Não sente ciúmes, não sente tristeza, não sente amor. É isso. É só você pegar a história de Abraão. Abraão, quando subiu o monte para poder matar o seu filho, para poder mostrar para nós como que é o sentimento de um pai ter que matar o seu próprio filho para algo maior. No final, claro, Deus não deixou que ele matasse seu filho, mas era para ele provar para si mesmo, né? Era para Abraão provar para si mesmo que ele estava acima de tudo adorando a Deus, que Deus estava acima de todas as coisas. O problema do pai, não, mas ninguém abandonou o seu filho. Você é burro. Mano, esse que é o foda. O cara, ele quer criticar algo que ele não entende. Olha as coisas que ele fala. O problema é o pai ter abandonado seu filho, mas ele não abandonou seu filho em momento nenhum. E que momento que ele abandonou? Vamos lá. Abandonou seu filho na cruz. Ele tá falando da cruz quando ele fala que ele não sentia mais a presença de Deus, né? Que ele não tinha mais a presença de Deus. Mas por quê? Porque todo o pecado estava sobre ele. E Deus, não sei se você sabe, mas Deus não considera filho dele aqueles que estão em pecado, velho. Então, por um tempo, pelo tempo que, quando Cristo estava sofrendo a ira de Deus, Deus não estava vendo, eu acho que Cristo como seu filho, né? Esse é o meu pensamento. Porque ele estava com todo o pecado sobre ele. Por isso que o pai o abandona por um tempo. E o pai não o esquece, né? Então o pai nunca o abandonou, se eu botar assim. Porque logo após, o pai o ressuscita. Essa morte deixou o que de exemplo? Porra! Vamos ver o que deixou de exemplo. Rapaz, acho que nada, velho. Acho que não deixou nada, não. Não deixou nada. Os pecadores, exatamente, mas você não entendeu ainda qual que é o significado de Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados, véio. Você não entendeu ainda. É porque muito provavelmente ele já sabia que se fosse depender das suas obras, fosse depender do seu coração, todos nós iríamos para o inferno. E diversas outras coisas que acontecem, né? No tempo que Cristo desce ao inferno também, né? Quando Cristo desce ao mundo dos mortos e pega a chave da morte e entrega ao Pai. Tem várias coisas que acontecem. Eu acho que, biblicamente, você está desatualizadíssimo. Parece que você nunca leu a Bíblia. Você não entende qual que é a lógica do filho morrer. O pai tem que jogar toda a sua ira sobre o filho para que nós não sofrêssemos. Para que nós tivéssemos a chance de ser salvos em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício dele. E se não fosse por ele, nenhum de nós teríamos a chance de sermos salvos. Nenhum. Que bom que o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Que bom. Porque já era dito na Bíblia, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Que quando Cristo voltar, todos já teriam escutado sobre Cristo, né? Todos. Não haverá um que não conheça o nome dele. O espinho perfurava a pele da cabeça de Jesus. Além disso, salve, Pierre! A pressão constante da coroa Mano, tem que sobre a responder cabeça pergunta e o básica, peso véio. do Parece uma manto criança tornaram perguntando. a situação ainda mais insuportável. Os soldados, como parte de sua zombaria, batiam em Jesus com um bastão, o chamando de Rei dos Judeus. Eles cuspiram nele, o humilharam com escárnio. Tá chovendo e precisa ir pra academia, o que faço? Dele. Fique em casa e bate pro punho, irmão. Fique em casa e bate pro punho, vai lá. Após ser severamente flagelado e humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. A cruz que ele carregava era composta principalmente por duas partes. A parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 30 a 50 quilos. E a parte vertical, que era fixada ao solo no lugar da crucificação. A parte que Jesus tinha que carregar pesava o suficiente para sobrecarregar qualquer ser humano, especialmente alguém que já estava severamente debilitado pela flagelação, o que tornava uma missão impossível. Que conselho é esse? Ué, é só você não seguir. Os músculos de Jesus estavam gravemente danificados, com hemorragias vai pra academia, internas então. E feridas abertas. Só fazer o contrário. De acordo com o Dr. Truman, a força necessária para levantar e carregar a cruz sobre seus ombros seria além de suas capacidades físicas, considerando os danos sofridos. Isso resultaria em uma fadiga muscular extrema, com a dor irradiando para ossos e ligamentos. 50 mais 30 quilos? Era esse o peso?
Rapaz, se fosse 20 quilos ali, rapaz, já era você ficar doido já. Porque você tem que lembrar que ele tinha acabado de passar por um processo de estresse extremo, de dor extrema, mesmo se mantendo calado, né? Imagino que tenha sentido muita dor. Ele demonstrando já a essência dele de Deus ali, né? Para ele aguentar depois de ter sido ensanguentado. Perder esse tanto de sangue, ele aguentar, levantar peso ainda, rapaz. Vocês pegam uma gripezinha, vocês não levantam peso nenhum. Durante a caminhada, Então, assim, ele estava exposto mas esse Tocaib, eu não vi ali se era 80 quilos. ao sol implacável da Palestina, aumentando o risco de desidratação. Olha, tinha um calor do sol ainda, irmão. Você tá maluco? A intensidade Salve, da estudante dor humilde, física minha e honra. o calor teriam tornado esse trajeto um sofrimento interminável. Devido à extrema exaustão e lesões, caiu várias vezes sobre o peso da cruz. Em um ponto da jornada, Nossa, os soldados imagina sua carne viva encostando no chão, velho. Sua carne viva tendo contato com o chão. romanos, vendo que Jesus não conseguiria continuar, requisitaram a ajuda de um homem chamado Simão de Cirene, forçando-o a carregar a cruz de Jesus pelo resto do caminho. Esse Simão de Cirene, ele era quem? Ele virou quem? Enquanto Jesus 50 graus estralando, então pronto, velho. Você tá maluco. lutava para seguir seu caminho, ele era cercado por uma multidão hostil, composta em sua maioria por pessoas que zombavam e o ridicularizavam. Ó, As palavras Rei dos Judeus ainda ecoavam de forma zombeteira, enquanto debochada, a né? multidão assistia à sua desgraça. Uma debochada. A pior execução que tinha, o pior tipo de morte que poderia ter nessa época era a crucificação, era mais humilhante, né? Tem pessoas que falam que Cristo foi morto pelado, né? Que nessa época era comum. Mas eu não sei se é verdade, não. As pessoas, elas se baseiam naquilo que é da época, né? A rejeição por parte de sua própria gente era palpável e profundamente dolorosa. Ele estava sendo tratado como um criminoso e não como o Salvador prometido. Ao finalmente chegar no local, Jesus foi posicionado entre dois criminosos. A crucificação foi o ápice de seu sofrimento físico e espiritual. Esse processo brutal, descrito nos evangelhos e analisado por Rapaz, na Bíblia não tem falando que ele morreu pelado, não, velho. estudiosos médicos como o Dr. Truman, revela o grau de Não, mas nenhum osso de Cristo foi quebrado. Nenhum osso dele foi quebrado. tortura e sofrimento que Jesus suportou durante as 6 horas em que esteve na cruz, de aproximadamente 9 da manhã até 3 horas da tarde. Jesus foi despido de suas roupas na frente de todo mundo. Aí, ó. Ele tá e falando sobre isso pregado agora. na cruz. Aí, ó. Tá vendo? Esse ato de Ele falou a mesma despir-se coisa, ó. Ele tá era falando uma a mesma coisa, ó. Ele tá falando que Cristo também ficou pelado. E que foi crucificado pelado. forma Procura na Bíblia aí pra poder ver se tá realmente escrito que ele ficou pelado na cruz. Procura aí. de humilhação pública, com o criminoso sendo despojado de sua dignidade e de sua humanidade. Sim, mas ele ficou pelado ou ele ficou só sem roupa? Ele ficou também sem um paninho. Ele ficou. Rapaz, porque se foi. Aí só piora, né? Que aí geralmente as crucificações eram assim, né? Mas eu não sei se ele ficou realmente assim, não. Direito. Sim, você perde respiração porque o seu pulmão é pressionado, sim. O seu pulmão não tem onde você não tem onde se apoiar. Então seu pulmão ele fica, entendeu? Sobre a cruz, e em seguida, suas mãos e pés foram pregados com grandes cravos de ferro. Tem na Bíblia falando que Jesus Cristo ficou pelado na cruz, pelado, sem roupa nenhuma, despido totalmente. As pregações nas mãos e nos pés eram feitas com cravos de cerca de 15 a 20 centímetros de Olha comprimento. Ao serem cravados, os nervos, vasos sanguíneos e tendões nas mãos e pés Paravam de eram funcionar. severamente danificados.
Dr. Truman e outros estudos médicos destacam que o cravo, ao perfurar as mãos, não atingia diretamente o centro da palma, mas a parte inferior do punho, onde os nervos eram mais sensíveis, provocando uma dor extrema que irradiava pelos braços e o corpo. Devido a algumas lesões. O cravo nos pés perfurava os nervos da parte inferior, fazendo com que cada movimento de Jesus na cruz fosse doloroso. Ele foi elevado na cruz em uma posição que o forçava a suportar o peso do seu próprio corpo com os braços esticados e os pés pregados. A posição causava intenso sofrimento físico, pois e tem pessoas que não reconhecem isso, né? o corpo de Jesus estava pendurado com a pressão sobre seus pulmões. Isso dificultava... A maioria das pessoas que não reconhecem isso são pessoas que passaram por problemas na infância, com a aceitação de pai, teve problema familiar, um bocado de coisa. Respiração, e exigia que Jesus se erguesse continuamente para conseguir respirar, utilizando as pernas e os braços já feridos. Cada respiração tornava-se uma luta, pois para inspirar, Jesus precisava levantar-se contra a dor esmagadora de seus pés e mãos pregadas. Rapaz, na época de Roma, você acha que todos morriam assim? Vou te falar que não eram todos que morriam assim não, tá? É só você pegar o exemplo dos ladrões. Você acha que os ladrões passaram pela mesma coisa que Jesus? Não, eles só foram pregados ali. A falta de oxigênio no sangue também causava uma sensação de falta de ar, o que tornava ainda mais difícil para Jesus respirar. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte também a túnica porém, tecida toda de alto a baixo. Então, totalmente. É porque eu vi o Rodrigo Silva, só foram pregados. Eu falo que só foram pregados em comparação com Cristo, né? Eu acho que você entendeu, você acha? Eu acho que na cabeça do o julgamento ele quer deixar de uma forma de que ele esteja certo, né? Então ele vai achar que eu tô diminuindo os caras que foram pregados, né? E vamos lá. Eles mereciam estar sendo pregados, né? Eles mereciam, não mereciam aquele sofrimento, mas mereciam estar ali pelo menos. Mereciam estar ali. Passavam por ele e zombavam dizendo... Agora Cristo não... O que Cristo fez? Me fala aí, ô Gilgamesh, o que Cristo fez para passar por todo esse sofrimento? O que Cristo fez? Cristo fez o quê? Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Os líderes religiosos também escarneciam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. A humilhação pública de Jesus... E é uma pessoa que não abre mão da fé dela, da crença dela até o final. Mesmo morrendo, mesmo ali todo mundo zombando. Até o final. O que foi falado por ele na cruz? Até o final, o que foi falado? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então assim, até no final, ele não deixou de acreditar em tudo aquilo que ele pregou. Ele permaneceu firme naquilo ali, ó, de mão fechada. É muita convicção para alguma pessoa que tá mentindo, né? Não é muita convicção para alguém que tá mentindo? Eu acho que é muita convicção, né, pra alguém que tá mentindo. Não se limitava à dor física. Ele estava sendo rejeitado por aqueles a quem veio salvar. E essa rejeição era ainda mais dolorosa por ser vivida de forma pública, diante de toda a multidão. Com o passar das horas, a dor de Jesus se intensificou. Sim, exatamente. Ele tinha um peso espiritual. Exatamente, Johan, exatamente. Muito pior. Ele teve a pior coisa para um ser humano, que é o total afastamento de Deus. O total. E é muito provável que ele sofreu mais com o total afastamento de Deus do que com as dores que ele estava sentindo. Ele sofreu mais com o total afastamento de Deus dele do que com as dores que ele estava sentindo. Então assim, rapaz. O total, imagina você totalmente afastado de Deus, irmão. Totalmente. É a morte eterna. Total afastamento de Deus. É a pior coisa que tem no mundo, irmão. É a pior coisa que tem no mundo. Nunca queira isso pra sua vida, velho. O total afastamento de Deus é a pior coisa que tem, irmão. Tá maluco. Ele estava exausto,
sem forças, com o corpo em colapso devido à perda de sangue e à dificuldade respiratória. Depois de 6 horas de sofrimento, Jesus pronunciou suas últimas palavras. Aí, ó. Está consumado. Está consumado. E as pessoas escutaram ele falando isso, tá? Porque escreveram sobre, escutaram ele dizendo. E olha que legal, tudo aquilo que ele disse se cumpriu, até nos dias de hoje. Então assim, é você querer negar, você tem que negar, você tem que negar tudo aquilo que... Você tem que negar, você tem que ser um negacionista, você tem que negar tudo nessa porra, nega. Não acreditar não, nega tudo. Sim, estudante, tô ligado. Nós vimos um filme sobre isso aí. E era de um ateu. E no final ele crê em Cristo. É um filme baseado em história real. Ele fala, né? É necessário ter muito mais fé para acreditar no ateísmo do que para acreditar em Deus. Essas palavras que indicavam o cumprimento de sua missão de redenção foram seguidas por um último suspiro, o que pode ter sido causado pela ruptura do coração ou pelo colapso total do sistema cardiovascular, já que o corpo não suportava mais a dor e o esforço físico. A ruptura do coração é uma teoria médica que sugere que o estresse contínuo sobre o corpo de Jesus e a grande perda de sangue levaram a um colapso do coração, um evento fatal que ocorre quando o órgão não consegue mais bombear sangue devido à extrema sobrecarga. Isso explica o momento em que o soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água, indicando que o coração havia se rompido, liberando líquido pericárdico acumulado ao redor do coração. Foi nessa hora que o soldado bradou: certamente, esse homem era filho de Deus. Aí, ó. Aí o soldado... Esses eventos formam um o soldado se arrepende, né? E confessa física com e sua boca. psicológica que não tem paralelo na história. E a Sexta-feira Santa é marcada até os dias de hoje como um dos dias mais sombrios da história da humanidade. O que eu acho? Eu não acho nada, não tem como saber, mano. Como é que eu vou saber se o próximo papa é o falso profeta? Quem que disse isso aí? Os caras especulam demais, pô. Vamos pra Twitch?